Olá, bom dia e sejam bem-vindos à aulinha de hoje. Hoje é um dia muito bacana. Vocês sabem que dia é hoje? Se ontem foi dia 7 de março, hoje qual é mesmo o número sucessor de 7, pessoal? Muito bem, hoje é dia 8 de março de 2021. E todo dia 8 de março se é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Exatamente. Quer dizer que o dia 8 de março, no mundo inteiro, se é falado, comemorado, valorizado o Dia da Mulher. Nossa, tia, mas por que tem um dia só para mulher? Meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Pois é. Eu não sei se vocês já sabem, mas já é para vocês saberem. Pelo menos alguns sabem, porque eu vi pela correção da tarefinha. Que no dia 8 de março, de um tempo atrás, aconteceu um grande acidente. Um acidente que foi muito feio. Uma fábrica foi toda queimada e tinham mulheres lá dentro. Pois é, essas mulheres estavam reivindicando, estavam brigando por seus direitos, porque as coitadas trabalhavam demais, muito mesmo, sabe o que era muito? Elas não tinham tempo para mais nada, e elas ganhavam quase nada de dinheiro, eram praticamente escravas, e aí elas se juntaram e decidiram que iam fazer uma greve. Só que nesse momento de greve em que elas estavam reivindicando, pessoas muito más fizeram essa maldade. Colocaram fogo na fábrica com elas dentro. Então foi por isso que o dia 8 de março se tornou um dia tão especial, tão memorável, porque é nesse dia que todas as mulheres lembram o quanto são fortes e importantes para a humanidade. Meus amiguinhos, essa pequena história que a tia Lila contou para vocês, ela é só um pedaço do porquê que o dia 8 é tão importante para a mulher. Mas, na verdade, todos os dias são importantes para a mulher. Porque desde muito tempo atrás, a mulher ela passa por desigualdades. Principalmente desigualdade salarial. Ela faz aquela mesma coisa que homem, mas ela sempre recebia menos. E as mulheres sempre lutaram pelos seus direitos. E não vai ser agora que é diferente, né? Então, é comemorado no dia 8 de março. Mas para falar a verdade, todo dia, é o dia da mulher. Porque sempre tem aí, por aí, uma mulher forte, de fibra, fazendo história em todo mundo. Combinado? E agora vamos de aulinha de hoje. Se liga na telinha do computador. Olá, meus amores. Agora que todos pegaram o livro, a apostila Seneca de vocês, a tia vai pedir que vocês encontrem a página 24. Combinado? E lá nós vamos ter uma sugestão de livro. Olha só, tem aqui, ó. Ler e se encantar é só começar. Poemas que escolhi para começar. Escrita pela autora Ruth Rocha. Então, meus amores, vocês lembram do texto O Ventinho? Pois é, vamos continuar trabalhando um pouquinho em cima dele, continuar aprendendo algo, coisas que estão inseridas lá naquele texto, naquele poema, combinado? Hoje nós vamos falar sobre esse gênero textual, sobre a estrutura de como entender, como perceber quando o texto é um poema, tá certo? Então, vamos continuar de olho na tarefinha. Então, vamos todos ler com a tia, consolidando o conhecimento. O texto Ventinho é um poema. Você sabe o que é um poema? O dicionário da Academia Brasileira de Letras apresenta a seguinte definição. Então, isso aqui é o que o dicionário... Então, ele diz assim, que o poema tem
composição literária caracterizada pelo uso de linguagem condensada e pelo uso de determinadas técnicas como métrica, ritmo, rima e metáfora. Qualquer composição em verso. Nossa, tia, cada coisa difícil, né? Exatamente. E nós vamos conversar sobre como entender o que é o poema devagarinho, do nosso jeito, e já já vocês vão entender tudo isso que essas palavras difíceis falaram, tá bom? Então vamos continuar aqui a leitura. Um poema é organizado em versos e estrofes. O verso corresponde geralmente a cada linha do poema, de um poema. Em outros momentos a tia já chegou a mostrar lá o que era a linha e o que era o conjunto dessas linhas, né? Que é as estrofes. E a estrofe é o conjunto de versos. Um poema pode apresentar rimas ou não. As rimas são efeitos produzidos por meio da aproximação sonora entre as palavras. Muito bem. A gente também, lá na sala de aula, já falou sobre rima, já brincamos, né? Lembra que tinha que bater palma quando as palavras combinavam, tinha um sonzinho final bem parecido? Pois é. Mas pode ser que o poema tenha ou não rima. Mas vocês precisam observar se o poema, quando foi escrito, se ele foi organizado por verso, por linha. Vamos observar? De poema lá da internet, para a gente poder prestar melhor atenção. O título desse texto é O Teu Retrato. Aí bem aqui tá escrito, ó, título. Aí, ó, isso aqui, ó, é a linha, é um verso. Tipo, o que é um verso? Porque é a linha. Uma linha, outra linha, outra linha e outra linha. Essas linhas são chamadas de verso. Eu vou me tirar aqui do meio, para vocês poderem ver a palavra, ó. Então, aquelas linhas são chamadas de verso. Cada linha dessa é um verso. Então, aqui nós temos 4 versos. Combinado? Aí, aqui vai ter mais verso. Então, fica 5, 6, 7, 8. Aí, continua. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ao total, esse poema, O Teu Retrato, tem 14 versos. Ok, tia, já entendi que é verso. Versos são essas linhas como ele está sendo organizado, como ele está sendo escrito. Muito bem, turminha, isso que é verso. E agora nós vamos para a estrofe. E o que é a estrofe, tia Lila? Eu já dizia para vocês. A estrofe é justamente o conjunto dessas linhas, desses versos. Então, aqui eu tenho uma estrofe, aqui eu tenho 2 estrofes, aqui fazem 3 estrofes e aqui eu vou ter a 4ª estrofe. Então, esse texto tem 4 estrofes. E vamos fazer de conta que a tia escreveu direitinho, tá bom? Pronto, tia Lília, eu já entendi que o verso são as linhas e as estrofes são esses conjuntinhos, né? São esses agrupamentos. Quando eu junto aqui um pedacinho, aqui outro pedacinho. Se você entender melhor dessa forma como a tia tá falando, não tem problema. O importante é você entender que as estrofes são esses conjuntos de versos. Combinado? Muito bem, agora que vocês já entenderam o que é verso e o que é estrofe, também existem as rimas, tá bom? E se vocês observarem aqui, ó, o luar vai rimar com o mar. E essa daqui, ó, viadante, vai rimar com errante. Tudo bem? O final dessas que estão, ó, sinalizadas com verde escuro,
foi ante, e as que foram finalizadas com o azulzinho claro foi finalizadas com as letrinhas A, tá bom? Gente, a tia Lila não leu esse poema para vocês, que é para não fazer confusão com o do ventinho, porque a gente precisa ter o do ventinho na cabeça, tá? A tia só colocou esse do teu retrato para vocês entenderem como ele estava sendo escrito, tá bom? Isso foi um modelo, é uma sugestão de entendimento que eu retirei da internet para ver se nos ajudava a entender um pouco melhor. Mas vamos voltar para o ventinho, tá certo? Então vamos lá. Começar, nós temos a atividade 1 na página seguinte, tá? Ó. Volte ao poema de Ruth Rocha e responda. A tia colocou aqui nessa figura, aqui nessa tela, já o texto junto, mas aí vocês não vão encontrar no de vocês. Vocês vão ter o livrinho de vocês dessa forma, ó. Então, se vocês quiserem acompanhar esse momento da atividade olhando aqui para a telinha, é bem bacana, porque vocês já vão estar vendo o texto ventinho, tá bom? Então, tem assim, ó, a primeira perguntinha. Quantos versos ele possui? Vamos contar, meus amores, quantos versos, ou seja, quantas linhas possuem esse poema? Vamos lá. Então, ó, este ficou muito rosa. Rosa no rosa. Vou colocar vermelho para dar um destaque. Tchan. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 35, 36, 37, 38. Então, são 38 versos. Vocês vão escrever aí na atividade de vocês, no livro de vocês, tá bom? E a próxima pergunta é: quantas estrofes há nele? Vocês já viram que a tia colocou aqui a resposta, que é 9. Mas vocês podem contar, ó. Vamos lá. Porque aqui tem uma estrofe, tem um conjunto de versos, tem um pedacinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E 9. Então, a resposta aqui são 9 estrofes. Tá certo, galerinha? Aí nós temos assim a próxima atividade. As palavras a seguir foram retiradas do poema Ventinho. Volte ao poema e identifique suas respectivas rimas e registre-as a seguir. Agora eu vou deixar com vocês. Já já a tia volta com a resposta. Então, olhem essas palavrinhas aqui, ó. Falando vai rimar com o quê? Procura lá no poema e escreve aqui do ladinho que já já tem a correção. Combinado? A gente se vê. Então, meus amores, ficou assim, ó. A palavrinha falando, a gente tinha que ter procurado no finalzinho ando. Então, vamos lá. Eu não vim aqui brincar, o ventinho foi logo falando. Ando, ó, falando, tá aqui falando. Então, o que é que rima com falando? Faltando e murchando. Quem colocou essas palavrinhas estão corretas. Agora, a palavrinha que rime com comer. Tá seco de fazer dó. Os bichinhos estão morrendo. Não tem folhas para comer. Com essa seca toda, não tem água para beber. Então, comer, ó, termina em ER. E aqui também termina em ER. Então, acertou. Ventinho soprou com força. As nuvens todas juntou. E a chuva, ó, finalizou aqui, ó. Juntou. E a chuva toda caiu. O jardim todo molhou. Então, quem colocou aqui molhou no lugar de juntou, acertou. Aí, molharam, aproveitaram.
A terra bebeu a água, as raízes se molharam, folhas e flores se abriram, a umidade aproveitaram. Bichinhos apareceram, abelhas e formiguinhas, beija-flores coloridos, besouros e joaninhas, inhas. Então, formiguinhas e joaninhas. Ventinho soprou de leve sobre a paisagem florida. Eu posso trazer água, mas a água que traz a vida. Mais palavrinhas que rimam, florida e vida. Então, assim que a gente poderia ter encontrado as palavrinhas que rimavam com essas que estavam aqui em destaque nessa atividade. Beleza? Ainda, meus amores, agora vocês vão realizar essas atividades aí, tá certo? A da página 26 e a da página 27. Aqui vocês vão completar o poema que está aqui embaixo, ó, que ele está escrito em versos, tá bom? E também tem estrofes aqui. Vocês vão utilizar essas palavrinhas que estão aqui embaixo para poder fazer as rimas correspondentes, combinado? Já aqui nessa página, você é o autor. Você vai criar um poema fazendo rimas. E tá aqui um quadro de sugestões. Tia Lila, quer dizer que eu tenho que usar todas essas palavrinhas para fazer o meu poema? Nananina, não. Isso aqui é só um quadro de sugestões, tá? Você vai utilizar aquelas que você mais gostar, aquela que se encaixar no poema que você tá querendo escrever, tá bom? Tia Lila, mas aqui, ó, tem pouquinhas linhas. Aqui tem pouquinhas linhas. Eu quero fazer um poema de pelo menos 3 estrofes e com pelo menos umas 5 linhas. Vamos fazer de conta, tá? Não tem problema, meus amores. Aí vocês vão pegar o caderno de produção textual de vocês, o caderno de redação de vocês, e aí coloca o nome da escola, o nome de vocês, o nome da professora, aí coloca a atividade da página 27 e escreve o poema de vocês no caderno de redação, tá bom? Então, grande beijo e até a próxima aulinha.